O milagre que mudou minha vida, a história de Larissa. Larissa sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, ela trabalhava como cooperadora em uma grande empresa de logística, ganhava bem e parecia ter tudo sob controle. Mas por trás do sorriso e da aparência de sucesso, havia um segredo que a consumia. Há 2 anos, ela dependia do Zolpidem, um medicamento controlado para insônia, que havia se tornado seu refúgio noturno. O que começou como uma prescrição médica para ajudar nas noites de ansiedade se transformou em um vício silencioso. Ela comprava as pílulas de forma ilegal, mentindo para médicos, amigos e até para si mesma. As noites eram um pesadelo, ela acordava com a boca seca, a mente confusa e um desespero que só aliviava com mais uma dose. O pior veio quando seu corpo começou a reagir. Tremores, alucinações leves e uma fadiga que nem café nem energia conseguia disfarçar. No trabalho, ela errava tarefas simples, e seu chefe, desconfiado, começou a monitorá-la. Um dia, após um erro grave em um relatório, ele a chamou no escritório. Larissa, o que está acontecendo com você? Você não é assim. Ela tentou justificar, mas as palavras saíram trêmulas. Quando saiu da sala, soube que estava à beira de ser demitida. Foi então que, sentada no banheiro da empresa, com as mãos tremendo, ela chorou como nunca. Deus, se tu existes, me ajuda. Não aguento mais. Nesse mesmo dia, ao passar em frente à Igreja Universal do Reino de Deus, algo a fez parar. Não era a primeira vez que ela via o templo, sempre passava correndo, achando que aquilo não era para ela. Mas dessa vez, o cartaz na porta dizia: Campanha da Libertação, quebrando as correntes do vício. Uma mulher na porta, com um sorriso acolhedor, se aproximou. Minha filha, tudo bem? Você parece abalada. Larissa hesitou, mas as palavras saíram sozinhas. Não estou bem. Estou me afundando e não sei como sair. A irmã a abraçou e disse: Entre. Hoje é o seu dia de liberdade. Dentro da igreja, o ambiente era diferente de tudo que ela imaginava. Não havia julgamento, apenas pessoas orando com fé, mãos levantadas, vozes clamando por milagres. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falou sobre vícios como prisões espirituais. O inimigo usa o vício para roubar sua paz, sua saúde, seu futuro. Mas Jesus veio para libertar. Ele declarou, enquanto a congregação respondia com amém. Larissa sentiu algo mexer dentro dela. Quando o pastor pediu que quem precisasse de libertação viesse à frente, seus pés se moveram sozinhos. No altar, ela caiu de joelhos, e as lágrimas vieram sem controle. Uma obreira se ajoelhou ao seu lado. Fale, minha filha. O que te aprisiona? Sou escrava do Zolpidem. Não consigo parar. Estou perdendo tudo, ela confessou, entre soluços. A obreira orou por ela, impôs as mãos e ungiu sua testa com óleo. Depois, o pastor a chamou para a corrente de oração. Era uma fila de pessoas intercedendo umas pelas outras, com fé inquebrantável. Em nome de Jesus, quebra essa maldição. O pastor ordenou, enquanto Larissa sentia algo sair dela, como se um peso fosse arrancado. Naquela noite, ela participou da fogueira santa, um momento de queima simbólica dos laços com o passado. Escreveu em um papel: Zolpidem, você não tem mais poder sobre mim, e jogou no fogo, enquanto a congregação declarava vitórias. Os dias seguintes não foram fáceis. A abstinência bateu forte, suores frios, insônia pior do que nunca, uma ansiedade que parecia querer engoli-la. Mas Larissa não estava sozinha. A igreja a envolveu. As irmãs ligavam todos os dias para orar com ela. O pastor a incluiu na vigília de oração da sexta-feira, onde ela clamou até de madrugada. Senhor, eu não quero mais essa vida. Ela chorou, enquanto as mãos dos obreiros a sustentavam. No domingo seguinte, durante o culto, o pastor anunciou: há alguém aqui que está sendo libertado de um vício hoje. Deus está operando. Larissa sentiu uma paz invadir seu corpo. Aquela noite, pela primeira vez em anos, ela dormiu sem remédios. E acordou renovada. Uma semana depois, ela voltou à igreja para dar seu testemunho no altar. Com voz firme, contou como Deus a libertou. Eu pensava que nunca ia conseguir. Mas aqui, aprendi que a fé move montanhas.
O dízimo e as ofertas que dei foram sementes para minha vitória. Hoje, estou livre. O pastor sorriu e disse: Isso é o poder de Deus. Quando você entrega a sua vida a Ele, nada é impossível. Larissa não só recuperou sua saúde como foi promovida no trabalho. Seu chefe, surpreso com a transformação, até lhe pediu o endereço da igreja. A lição que ficou: Larissa aprendeu que a verdadeira liberdade não vem de forças humanas, mas da fé em Deus. A Igreja Universal foi o lugar onde ela encontrou não apenas orações poderosas, mas uma família que a amparou. Hoje, ela é uma cooperadora ativa na igreja, ajudando outros que lutam contra vícios. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você, ela sempre diz, com os olhos brilhando. Basta crer. E assim, uma vida que estava se perdendo foi restaurada pelo poder da oração, da unção e da fé inabalável. Porque na Universal, milagres acontecem todos os dias. Larissa nunca imaginou que sua história inspiraria tantas pessoas. Mas foi exatamente o que aconteceu. Um dia, enquanto distribuía folhetos na porta da igreja, uma mulher chamada Marisa se aproximou com o olhar perdido e as mãos trêmulas. Eu ouvi seu testemunho no culto. Marisa engoliu em seco, segurando um papel amassado. Minha filha está desaparecida há 3 meses. A polícia já desistiu, mas eu não posso. Você acha que Deus pode me ajudar? Larissa sentiu o coração apertar, mas sorriu com firmeza. Deus não só pode como vai ajudar. Entre aqui agora mesmo. Vamos orar juntas. Dentro do templo, enquanto as duas ajoelhavam-se no altar, Larissa lembrou de como também se sentirá sem saída. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. A pastora Ana, que já a conhecia bem, uniu as mãos às delas e começou a clamar em voz alta. Senhor, o Senhor é o Deus que vê o que o homem não vê. Onde os homens dizem o não tem jeito, o Senhor diz o eu farei. Traga essa menina de volta para os braços da mãe. O choro de Marisa encheu o salão, mas entre as lágrimas, uma paz estranha começou a invadi-la. Algo dentro dela sabia, Deus já estava agindo. 3 dias depois, enquanto Marisa voltava da igreja, seu telefone tocou. Era uma ligação desconhecida. Do outro lado, uma voz fraca, mas familiar. Mãe, sou eu, Juliana. Marisa quase deixou o celular cair. Sua filha estava viva. Um motorista de aplicativo a encontrara desorientada em uma rodoviária de outro estado, depois que ela conseguirá escapar dos homens que a mantinham em cativeiro. Quando Juliana contou que sua mãe frequentava a Universal, o homem não hesitou. Eu também sou da Universal. Deus me mandou aqui hoje por você. No domingo seguinte, mãe e filha entraram juntas na igreja. Juliana, ainda abalada, mas com um brilho novo nos olhos, subiu ao altar para dar seu testemunho. Enquanto falava, a congregação chorava e louvava. A pastora Ana abraçou as duas e declarou: Isso aqui não é coincidência, é providência. Deus ouviu o clamor de uma mãe e usou até um irmão de fé para completar o milagre. Larissa, que assistia a tudo de camarote, sentiu uma emoção tão forte que mal conseguia ficar de pé. Ela lembrava de si mesma alguns meses atrás, quebrada, sem esperança. Agora, via o mesmo Deus que a libertou do álcool restaurando uma família inteira. Cada pessoa que entra aqui confessa com um milagre, ela sussurrou para si mesma, enquanto o coro entoava Deus é fiel. E não parou por aí. Juliana, que antes se afundava em depressão, começou a frequentar os cultos da juventude. Pouco tempo depois, ela mesma levou uma amiga que lutava contra a dependência química. A amiga, por sua vez, trouxe a mãe, que sofria com uma doença considerada incurável pelos médicos. Uma a uma, vidas eram transformadas. Porque na Universal, a fé não é só uma palavra, é uma corrente de milagres que não para de fluir. Quem diria que minha história de dor se tornaria a porta para tantas bênçãos? Larissa pensava, enquanto ajudava a organizar a próxima campanha da fé. Deus não só muda o final da nossa história. Ele reescreve tudo do começo. E assim, o que o inimigo tentou destruir, Deus transformou em um exército de testemunhas. Porque quando a fé encontra unção, até o impossível se curva. Larissa não sabia, mas sua vida estava prestes a se tornar um farol ainda mais brilhante. Enquanto arrumava as cadeiras no salão, uma mulher entrou hesitante, com os olhos inchados de tanto chorar.
Era Dona Maria, mãe de um jovem que havia desaparecido há meses nas ruas, vítima das drogas. Ela carregava nas mãos uma foto amarelada do filho, como se fosse a última esperança. Minha filha me falou que aqui as pessoas oram e Deus responde, disse ela, com a voz trêmula. Mas eu já não tenho mais forças nem para acreditar. Larissa abraçou aquela dor como se fosse sua. Lembrou-se do dia em que também achou que tudo estava perdido. Então, com firmeza, ela olhou nos olhos de Dona Maria e falou: aqui, a gente não ora só com palavras. A gente ora com fé que move montanhas. E se Deus trouxe você até aqui, é porque Ele já tem a resposta. Naquele mesmo culto, o pastor fez um chamado especial. Pediu que todos que tinham um familiar perdido nas drogas ou nas ruas se levantassem. Mais de 20 pessoas se ergueram, com lágrimas nos olhos. Dona Maria, tremendo, foi até o altar. O pastor impôs as mãos sobre ela e declarou: em nome de Jesus, eu determino que todo laço de dependência seja quebrado. Que os filhos voltem para os braços das mães, que as famílias sejam restauradas. O que o diabo roubou, Deus vai devolver em dobro. Os louvores subiram ao céu como um clamor só. E algo sobrenatural aconteceu. 3 dias depois, Dona Maria voltou ao templo, mas dessa vez, não sozinha. Ao seu lado, estava seu filho, magro, com marcas da rua no rosto, mas vivo. Com lágrimas escorrendo, ele contou que, naquela noite do culto, enquanto a mãe orava, sentiu uma força estranha o empurrar para longe dos amigos das drogas. Como se uma voz tivesse dito: vá para casa, sua mãe está te esperando. Ele não entendia, mas obedeceu. E quando chegou, Dona Maria estava lá, de joelhos, orando por ele. Eu não acredito em coincidência, disse o rapaz, segurando a Bíblia que ganhou no templo. Algo me puxou de volta. Algo mais forte do que eu. E não parou por aí. O jovem, que antes era escravo do crack, começou a frequentar os cultos da juventude. Em menos de um mês, arrumou um emprego. Sua mãe, que antes mal conseguia sair de casa de tão deprimida, agora sorria ao ver o filho de terno, ajudando a distribuir folhetos na campanha de evangelismo. A Universal não é só um lugar onde a gente pede milagre, disse o rapaz no seu testemunho, com a voz embargada. É onde a gente aprende a viver o milagre todos os dias. Enquanto isso, Juliana, a jovem que Larissa havia levado meses antes, agora estava no púlpito, dando seu próprio testemunho. A depressão que a aprisionava havia se tornado uma memória distante. Ela tinha voltado a estudar, reconquistado a confiança da família e, mais do que tudo, encontrado um propósito: levar outras pessoas a experimentarem aquele mesmo poder. Eu achava que minha vida não tinha jeito, ela disse, olhando para a plateia lotada. Mas Deus não só deu jeito, como fez tudo novo. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também. O pastor, emocionado, completou: isso aqui não é religião, é família. Não é teoria, é realidade. Cada vida transformada é uma prova de que Deus está vivo e que a Universal é um canal do seu poder. E assim, como uma pedra jogada no lago, o milagre de Larissa se multiplicava em ondas. Quem entrava ali com dor, saía com esperança. Quem chegava quebrado, partia restaurado. Porque na Universal, a fé não é um conceito, é uma corrente viva, que não para de crescer. E o melhor de tudo: essa história não acabou. Ela está acontecendo agora, bem ao seu lado. Talvez a próxima vida a ser transformada seja a sua. Naquela mesma noite, enquanto as últimas notas do coro de louvor ainda ecoavam pelo templo, uma mulher chamada Marisa entrou pela porta dos fundos, arrastando os pés como se cada passo pesasse 1 tonelada. Ela não tinha vindo por vontade própria, foi a filha, a Ana Clara, de apenas 16 anos, quem a arrastou quase à força depois de ouvi-la chorar no quarto por horas. Mãe, pelo menos vem ouvir, por favor, a menina suplicava, os olhos inchados de tanto chorar também. Se não der certo, a gente vai embora, eu juro. Marisa não acreditava em mais nada. O marido tinha ido embora há 2 meses, levando até as economias que ela juntara com suor para comprar uma casinha simples na periferia. As contas se acumulavam, o coração doía como se tivesse sido esmagado, e a única coisa que ainda a mantinha de pé era o medo de deixar a filha sozinha. Mas naquela noite, quando entrou no templo e sentiu o calor daqueles sorrisos sinceros, algo dentro dela estremeceu.
Ela se sentou no último banco, de braços cruzados, como se quisesse se proteger do mundo. Mas então, o pastor começou a falar sobre Larissa, a mulher que tinha sido curada da depressão naquela mesma igreja. Marisa ouviu cada palavra como se fosse um soco no peito. Também acho que minha vida não tem jeito, pensou, engolindo o choro. Quem aqui precisa de um milagre hoje? O pastor perguntou, e o templo inteiro parece que vibrou. Mãos se levantaram, vozes clamaram. Marisa permaneceu imóvel, mas Ana Clara, ao seu lado, segurou sua mão com força e sussurrou. Levanta a mão, mãe. Por favor. Ela resistiu. Até que, como se uma força maior a puxasse, seu braço subiu devagar, trêmulo. E então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher que ela nunca tinha visto, uma obreira de cabelo curto e sorriso firme, veio até ela e segurou suas mãos com uma certeza que Marisa não entendia. Deus vai te restaurar, ela disse, olhando fundo nos seus olhos. Sua família vai ser reconstruída. Você vai ver. Marisa quis acreditar. Mas como? O marido tinha sumido, o dinheiro tinha acabado, e a esperança, bem, a esperança ela tinha enterrado faz tempo. Como eu vou confiar de novo? Ela perguntou, a voz quebrada. A obreira não hesitou. Porque aqui, a gente não confia em homem, não confia em situação. A gente confia em Deus. E Ele nunca falha. Naquele momento, o pastor chamou todos os que queriam receber uma oração para irem à frente. Ana Clara puxou a mãe pelo braço, quase arrastando-a, Marisa foi, os joelhos fraquejando. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar, ela sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a invadisse. E então, sem aviso, as lágrimas vieram não mais de dor, mas de alívio. Era como se um peso de anos fosse arrancado de suas costas. Mãe, você está tremendo. Ana Clara gritou, assustada e maravilhada ao mesmo tempo. Marisa não conseguia falar. Só conseguia chorar, enquanto uma paz que ela não conhecia há anos enchia seu peito. Na semana seguinte, algo impossível aconteceu. O marido, que não dava notícias há meses, apareceu na porta de casa. Não foi um retorno mágico, ele veio quebrado, arrependido, com as mãos vazias, mas com o coração disposto a reconstruir. E o mais surpreendente? Ele não tinha ideia de que Marisa tinha ido à Universal. Não sabia da oração, não sabia do choro, não sabia da promessa que ela tinha recebido. Eu não sei o que me fez voltar, ele confessou, a voz embargada. Só sei que não conseguia mais ficar longe. Marisa olhou para a filha, que sorria entre lágrimas, e então para o marido, que parecia um homem diferente. Ela lembrou das palavras da obreira, sua família vai ser reconstruída. E ali, entre abraços e lágrimas de perdão, ela entendeu, não era coincidência. Era Deus. Era a fé que ela tinha achado que estava morta, mas que só esperava um lugar para renascer. Na Universal, os milagres não são contos de fadas. São histórias de gente como você, que chegou no fundo do poço e descobriu que Deus não só vê a sua dor, como tem o poder de transformá-la em bênção. E a melhor parte? Essa história não é só da Larissa, não é só da Marisa. É a sua também. Porque quando a fé encontra um coração sincero, não há limite para o que Deus pode fazer. E a próxima vida a ser mudada para sempre, pode ser a sua. Basta você dar o primeiro passo. Larissa saiu da Universal naquela noite com o coração leve, como se tivesse tirado um peso que carregava há anos. O marido, que antes mal olhava nos seus olhos, agora segurava sua mão com uma firmeza que ela não sentia desde os primeiros tempos do casamento. Os filhos, que antes viviam em meio a brigas e silêncios pesados, agora riam no banco de trás do carro, como se tivessem redescoberto a alegria de serem uma família. Mas o milagre não parou por aí. Na semana seguinte, enquanto Larissa orava no templo, uma mulher se aproximou dela com os olhos cheios d'água. Era a mãe de um menino que estudava na mesma escola que o filho mais novo de Larissa. Eu te vi aqui semana passada, disse a mulher, com a voz embargada. E algo em você me fez vir hoje. Minha família está se desmoronando, meu marido me traiu, e eu não aguento mais. Larissa abraçou aquela estranha como se fosse uma irmã, porque agora ela sabia, não era ela quem consolava, era Deus usando ela como instrumento. E assim, sem perceber, Larissa se tornou um farol.
As pessoas começaram a notá-la no trabalho, no mercado, na escola dos filhos. Não era mais a mulher de rosto fechado, que evitava olhares e conversas. Agora, ela sorria, cumprimentava, e quando alguém perguntava o que tinha acontecido, ela respondia com simplicidade: Deus mudou a minha vida. E pode mudar a sua também. Mas nem tudo foi fácil. Os antigos problemas não desapareceram como mágica. As contas ainda apertavam, o marido ainda tinha seus momentos de fraqueza, e os filhos, às vezes, testavam os limites. A diferença é que agora eles enfrentavam tudo juntos. E toda vez que a dúvida ou o medo batia à porta, Larissa lembrava das palavras do pastor: a fé não é a ausência de problemas, é a certeza de que Deus está no controle. Um dia, enquanto arrumava a casa, Larissa encontrou uma caixa velha no fundo do armário. Dentro dela, fotos amareladas do casamento, cartas de amor que ela mesma tinha escrito anos atrás, e um bilhete que o marido lhe dera no primeiro aniversário de namoro: prometo te fazer feliz para sempre. Ela segurou aquele papel entre os dedos, e as lágrimas vieram sem aviso. Não eram lágrimas de saudade do passado, mas de gratidão pelo presente. Deus não só tinha restaurado seu casamento, como tinha devolvido a esperança que ela achava perdida. E foi então que Larissa entendeu o verdadeiro milagre: não era só o marido de volta, não eram só as contas que, pouco a pouco, começaram a se ajeitar, não eram só os filhos mais felizes. O maior milagre era ela mesma. A mulher que tinha chegado à Universal quebrada, sem forças, agora se via de pé, com uma fé inabalável e um propósito: ajudar outras pessoas a encontrarem a mesma luz que tinha salvado ela. Hoje, toda vez que Larissa entra na Universal, ela olha ao redor e vê rostos conhecidos. Alguns são de pessoas que ela mesma trouxe, outras são de desconhecidos que, como ela um dia, chegam com o coração partido em busca de uma resposta. E ela sorri, porque sabe, ali, entre aquelas paredes, Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele mudou a vida dela, pode mudar a de qualquer um. Talvez você esteja lendo essa história pensando: mas o meu caso é diferente, é mais difícil, é sem jeito. Larissa já pensou a mesma coisa. Marisa também. E milhares de outras pessoas que hoje testemunham que, onde o homem diz que não tem solução, Deus diz: eu tenho. O convite está feito. A porta da Universal está aberta. E se Deus já fez tudo isso por Larissa, imagine o que Ele não pode fazer por você. Basta acreditar. Basta dar o primeiro passo. Porque milagres não são coisas do passado. Eles acontecem todos os dias, para quem tem coragem de crer. E o próximo pode ser o seu. O milagre que não teve fim. Larissa entrou na Universal pela última vez com o envelope amassado na mão, o exame que confirmava o que os médicos tinham dito ser impossível. Remissão total. Sem quimioterapia, sem cirurgia, sem explicação científica. Apenas a marca de uma batalha vencida não pela força humana, mas pela fé que persistiu quando tudo dizia para desistir. Ao abrir os braços no altar, ela chorou não pelo câncer que sumiu, mas pela vida que ganhou de volta e pela certeza de que aquele não era o fim, mas o começo. Porque o verdadeiro milagre não foi só o tumor desaparecer, mas o coração dela se encher de um propósito: se Deus a salvou, era para que ela salvasse outros. Hoje, Larissa está ali, na mesma porta por onde entrou desesperada, estendendo a mão para quem chega com os olhos cheios de não tem jeito. E ela sorri, porque sabe, Deus não muda o ontem, mas reescreve o amanhã. A reflexão que fica. Talvez você esteja lendo isso com as mãos trêmulas, o peito apertado, pensando: mas e se o meu milagre não vier? Aí está o engano: o milagre já começou quando você ousou esperar. A dúvida não anula a fé, e ela só prova que você é humano. E é justamente para humanos, frágeis, cansados, cheios de falhas, que Deus reserva as suas maiores surpresas. A lição que não se apaga. Milagres não são prêmios para os perfeitos, mas respostas para os que persistiram. Larissa poderia ter desistido no primeiro não. Marisa, no segundo diagnóstico. Você, na terceira decepção. Mas eles deram um passo a mais, e foi nesse passo que Deus os encontrou. A porta continua aberta. Não porque a igreja tenha poder, mas porque Deus escolheu habitar onde há corações dispostos a crer. O próximo milagre não está no passado, nem depende de merecimento. Está na sua decisão de entrar, mesmo com medos, mesmo com cicatrizes.
Porque a história mais bonita que você vai contar não será sobre como tudo deu certo, mas sobre como, no meio do impossível, você escolheu confiar. E agora? O milagre está esperando você dar o primeiro passo.